Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos Brasileirão 2020, 11ª rodada, que já começou no meio de semana. Essa 11ª rodada vai ficar meio bagunçada, que já começou na quarta-feira, com o jogo entre Corinthians e Bahia. O Corinthians venceu. Não teremos dois jogos. Flamengo e Goiás e São Paulo e Atlético Paranaense não irão jogar. Na verdade, São Paulo e Atlético Paranaense já jogaram, já se enfrentaram antecipadamente, algumas rodadas atrás. Então não vão jogar essa rodada nem São Paulo nem Atlético Paranaense por causa da Libertadores. Aí adiantaram e foram favorecidos com isso. E o Flamengo também, por causa da Libertadores, o Flamengo também não joga contra o Goiás. O Flamengo tá no Equador, jogou esse meio de semana lá no Equador, foi humilhado lá, tomou de 5 do Independente Del Valle, e joga na terça-feira contra o outro time do Equador, acho que o Barcelona do Equador. Então, teremos neste final de semana 7 jogos. São 8 jogos ao total, mais um, como eu falei, foi Corinthians e Bahia, já teve e o Corinthians ganhou de 3-2. Então o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada do Brasileirão 2020. E essa rodada tem algumas situações que terão times que vão jogar a Libertadores no meio de semana, vão jogar a Copa do Brasil no meio de semana, e tem o Brasileirão no meio aí. Então, amigos, acredito que quem puder poupar, vai poupar. Outros não tem como poupar, mas é o que vai ser, né? Começou a maratona. E quem tiver elenco, que se vire. Apesar que elenco está fazendo, nesse momento, ainda tá fazendo, não está fazendo muita diferença, porque alguns times estão mal para dedéu tendo elenco tô falando, não é só o Flamengo não, o Grêmio também não tá bem, e assim sucessivamente. Então vamos lá, galera. Então peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui na descrição do canal. Vai lá, diz o seu nome, o time que você torce. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro do canal Resenha com Magalhães. Vamos lá, como eu falei, Corinthians e Bahia jogou, Corinthians 3-2. Teremos no sábado Fortaleza e Internacional. Bom, o Fortaleza, livre, leve, solto, só entra na Copa do Brasil nas oitavas de final, e o Internacional tem outro jogo pela Libertadores. E o outro jogo da Libertadores do Internacional é o Grenal, é Inter e Grêmio. Eu vou até dar uma olhada aqui se é Inter e Grêmio ou Grêmio e Inter. Deixa eu dar uma olhada aqui. Terceira, quarta rodada. Inter e Grêmio. É mando de campo do Inter. O primeiro jogo da Libertadores, no primeiro turno, o pau roncou, né? Só para lembrar, o pau roncou. Grêmio e Inter foi complicado. Imagina essa segunda partida tendo nessa situação. Deixa eu dar uma puxada aqui. O Internacional em primeiro lugar com 4 pontos, o Internacional em primeiro lugar com 7, o Grêmio em segundo lugar com 4 e tendo a América de Cali e a Universidade Católica com 3 pontos garrados. Olha a importância do jogo, principalmente para o Grêmio. Então, o Internacional vai jogar contra um Fortaleza, que vai com sua força máxima, e o Inter, acredito que vai querer carimbar sua classificação contra o Grêmio. Acredito eu que o Kudê puder poupar, ele vai poupar. Eu não acredito que ele vai se arriscar. O Inter já teve no jogo da Libertadores alguns desfalques. Não sei se
esses jogadores voltando, podendo jogar, ele vai colocar contra o Fortaleza. Talvez ele coloque alguns jogadores no banco de reserva e no segundo tempo coloque para dar ritmo de jogo, mas acredito que o Kudê vai fazer uma mescla do Internacional. O Fortaleza vai com o seu time com o que tiver de melhor, jogando em casa. O Inter tem que mudar a chavinha e botar a chave no Campeonato Brasileiro, mas é complicado, tendo o Grêmio na próxima partida da Libertadores. Não é fácil você virar a chavinha. Jogo bom de se ver. O Internacional quase que se enrola na Libertadores. Os torcedores estão reclamando um pouco do futebol praticado pelo Inter, que está tendo muito altos e baixos. Cara, jogo muito parelho. Muito parelho. Fortaleza Internacional pode dar qualquer resultado. Porém, se o Internacional vier muito mexido, aí para mim o Fortaleza é o favorito. Mas um jogo parelho, jogo bem parelho. Teremos também no sábado Bragantino e Ceará. O Bragantino vem lá na parte de baixo da tabela. Parece que ainda não conseguiu entender que está no Campeonato Brasileiro. E o Ceará vem de uma grande vitória aí pela Copa do Brasil, 2-0 fora de casa contra o Brusque. Eu acho que a próxima partida do Ceará é semana que vem. Eu vou até dar uma olhadinha aqui. Acho que a outra partida da Copa do Brasil já é semana que vem também, no meio de semana. Então o Ceará também tem o jogo pela Copa do Brasil, só que em casa, contra o Brusque, que tem uma grande vantagem de 2-0. Não sei se o treinador do Ceará vai poupar jogadores contra o Bragantino. Eu acredito que o Ceará vá com o que tiver à disposição. O time do Bragantino é um time enjoado, porém é um time que faz uma força danada para não ganhar o jogo, mas é um time chato. Joga um futebol legal, bom de se ver, mas de vez em quando dá uns moles cara, é um time que cria muito, perde muito gol. O Ceará tem que tomar cuidado com isso, porque o Bragantino pode de uma hora para outra criar e começar a fazer os gols. Então é bem complicado. O time do Bragantino não é fraco. O time do Bragantino não é para estar na zona de rebaixamento. O time do Bragantino não é. É um time que para estar do meio da tabela para lá. Mas parece que ainda não entendeu o Campeonato Brasileiro. Jogo encardido, mas também não vejo o favorito entre Bragantino e Ceará. Agora, se o Ceará poupar muitos jogadores por causa da Copa do Brasil, aí o Bragantino, mesmo fazendo força para não ganhar, o Bragantino é favorito. Mas eu coloco o jogo muito parelho, Bragantino e Ceará, justamente por causa disso. Porque o Bragantino, ele cria muitas oportunidades. É que ele faz uma força para não ganhar. Teve uns 2 ou 3 jogos aí que ele tinha tudo para golear o adversário e acabou perdendo. Então, tem que tomar cuidado do Ceará. É um jogo bem parelho também. No sábado ainda, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Bom, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, só Brasileirão, foco só no Brasileirão. Não, Atlético Goianiense tá jogando contra o Fluminense, cara. O Atlético Goianiense tem o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, jogou fora de casa contra o Fluminense, perdeu de 1-0 só. E tem boas chances de repente passar de fase na Copa do Brasil. Eu não sei se o Atlético Goianiense tem elenco para poupar muitos jogadores, mas eu acredito que o Atlético Goianiense vai dar prioridade nesse momento à Copa do Brasil. Quem o Atlético Goianiense puder poupar, acredito que ele vai poupar. E o Atlético Mineiro, digo sempre, é um candidatíssimo ao título brasileiro, porque o Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro, não está disputando mais nada, só o Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro jogando, mesmo com um time completo, para mim o Atlético Mineiro era favorito. Um pouco. Porque o Atlético Goianiense vem subindo muito de produção. Mas time, o Atlético Mineiro tem mais. Só que o Atlético Goianiense já ganhou de um montão de time que tinha mais time que ele. Então,
Você olhando, coloca o Atlético Mineiro como favorito, mas não tem favoritaço. É um favorito por causa do elenco, ele tem peça, ele pode mudar, e o Atlético Goianiense tem a Copa do Brasil no meio. Se o Atlético Goianiense não tivesse a Copa do Brasil no meio, tendo que poupar alguns jogadores já com a cabeça na Copa do Brasil, eu não colocaria o Atlético Mineiro como favorito contra o Atlético Goianiense. Não colocaria. Mas como tem a Copa do Brasil, eu coloco o Atlético Mineiro como favorito contra o Atlético Goianiense, mesmo jogando fora de casa. Aí no domingo teremos Grêmio e Palmeiras. Porra, o Grêmio vem de uma derrota na Copa Libertadores da América. Perdeu fora de casa agora, deixa eu ver para quem que o Grêmio perdeu. Perdeu 2-0 para quem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Grêmio perdeu para a Universidade Católica de 2-0. E o Palmeiras ganhou fora de casa do Bolívar. O Grêmio joga pela Libertadores contra o Internacional, na casa do Internacional, e o Palmeiras joga fora de casa contra o Guarani. Rapaz, o Palmeiras não poupou, cara. O Palmeiras viajou, volta pro Brasil, joga e joga fora de casa de novo. Rapaz, o Palmeiras se deu mal nessa. Acredito eu que tanto o Grêmio quanto o Palmeiras vão com time mesclado, bem mesclado. Palmeiras está lá na parte de cima da tabela, o Grêmio está ali pelo meio da tabela. Eu não acredito que os dois times vão com o que tiver de melhor. Não acredito. É muito arriscado, principalmente o Grêmio precisando ganhar na Libertadores. Porque os outros dois times que estão atrás dele estão com 3 pontos, estão 1 ponto atrás. Se o Grêmio perde para o Internacional e tem um vitorioso, o Grêmio já pula para a 3ª colocação, perde a 2ª colocação e coloca em risco a sua classificação. Então eu acredito que o Grêmio vá com um time misto, o mais misto que ele puder. E o Palmeiras, acredito que o Luxemburgo vai fazer uma mescla ali, mas vai poupar também muito jogador. Não sei nem se os principais jogadores do Palmeiras voltaram para o Brasil. Sinceramente, eu não sei. Estou falando aqui que, de repente, uma parte do time do Palmeiras já foi aonde vai jogar. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para mim. O Guarani jogou contra o Bolívar, né? Então, eu acredito que também o Palmeiras vá com um time completamente misto, completamente modificado. Acredito que ele vai poupar os principais jogadores do time, centroavante, zaga, de repente a molecada do meio de campo ali. Pode até botar no banco de reservas, mas acredito que o time que ele pensa em colocar para iniciar o jogo da Libertadores, ele vai deixar a maioria no banco de reserva, que de repente ele entra no segundo tempo. Então, um jogo que não vai estar com seus times principais, acredito eu. Mas, pelo momento, mesmo com o time mesclado, eu coloco o Palmeiras como favorito, porque o Palmeiras tem um elenco hoje mais qualificado que o Grêmio. O Grêmio não vive um bom momento. Não vive um bom momento, faltando muitas peças. Então, mesmo jogando fora de casa, eu coloco o Palmeiras como favorito contra o Grêmio. Domingo, Curitiba e Vasco da Gama. Bom, o Vasco tem o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo. Perdeu a primeira partida. A segunda partida do Vasco em São Januário contra o Botafogo. Está tudo em aberto, foi 1-0 só o Botafogo. O Curitiba, o foco, Campeonato Brasileiro. Acredito que o Ramon também vai poupar alguns jogadores, vai tirar alguns jogadores desse time para poupar, para descansar para o jogo contra o Botafogo, porque passar na Copa do Brasil é um din-din a mais e é super importante, e o Vasco está na parte de cima da tabela.
não está brigando pelo rebaixamento, então acredito que o Vasco vai poupar muito jogador. Então, neste caso, eu coloco Coritiba como favorito no jogo. Curitiba e Vasco da Gama, às 4 horas da tarde, mano de campo do Curitiba. Eu coloco Curitiba como favorito, porque o Vasco, acredito que vai muito mexido, ele vai poupar muito jogador por causa da Copa do Brasil. Eu vou até dar uma olhada aqui, porque eu fui dar uma olhada aqui para ver aqui a tabela da Copa do Brasil. É semana que vem mesmo o próximo jogo, porque de repente eu estava falando uma grande besteira aqui, eles não vão jogar, só vai jogar na outra, mas é isso mesmo. Esse meio de semana também teremos Libertadores e Copa do Brasil. Então, o Vasco da Gama provavelmente vai poupar muitos jogadores e eu coloco Curitiba como favorito. Teremos Botafogo e Santos. Bom, Botafogo e Santos. O Botafogo tem aí a Copa do Brasil. O Santos tem a Libertadores. O Santos vai jogar fora de casa contra o Delfim. E o Botafogo tem um jogo de volta contra o Vasco. Bom, os dois times não têm um grande elenco, né? Nem Botafogo nem Santos tem um grande elenco. Acredito eu que Botafogo e Santos também poupem alguns jogadores, deixem eles no banco para entrar, de repente, numa situação aí. O Santos, deixa eu dar uma olhada aqui no Santos. O Santos é o líder do seu grupo com 7 pontos. O Olímpia está com 5, o Defesa e Justiça com 13 e o Delfim está com 1 ponto. Então o Santos líder contra o Lanterninha. Se o Santos ganha, vai a 10 pontos, aí vai ficar faltando 2 jogos. Acredito eu que o Santos já carimbe o passaporte para a próxima fase. Então um jogo super importante para o Santos, então acredito que o Santos vai poupar muitos jogadores contra o Botafogo. Acredito que o Botafogo também poupe, deu uma mesclada entre titular e reservas ali. Vai ser um jogo muito parecido com o que eu falei de Grêmio e Palmeiras. Os times vão poupar. Então também eu não coloco Botafogo e Santos favorito não, que vai ser um time muito mesclado os dois, também não coloco favorito. Sport Recife e Fluminense. Bom, Sport Recife tá só no Campeonato Brasileiro e o Fluminense tem aí a Copa do Brasil. Primeiro jogo da Copa do Brasil o Fluminense ganhou, né? Ganhou em casa do Atlético Goianiense de 1-0, um gol contra, e vai jogar segunda contra o Atlético Goianiense, tudo em aberto. Então acredito também que o treinador do Fluminense, as principais peças ele vai colocar no banco de reservas. Acredito que ele coloque no banco e eu coloco o Sport Recife como favorito contra o Fluminense. Justamente por causa disso, que eu acredito que o Fluminense vai poupar muitos jogadores. Essa rodada vai ser uma rodada que pode acontecer qualquer coisa, porque teremos ali, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times que vão jogar no meio de semana. E jogos decisivos. Para alguns, muito decisivos. Quem está na Copa do Brasil decide quem passa para as oitavas. E na Libertadores tem time que pode estar dando adeus de passar de fase na Libertadores. Então eu acredito que teremos muitos times mesclados, a grande maioria mesclado. Talvez quem não mescle ali seja de Fortaleza. Não, Fortaleza, Bragantino, Atlético Mineiro, Curitiba e Sport. O restante, acredito que todos os outros vão mexer um pouquinho no time. Até o Ceará, que tem uma vantagem boa, pode mexer no time. Poderemos ter muitas surpresas, mas principalmente porque a grande maioria dos times vai estar muito mesclado. Não vai estar com seus times principais, vai estar
com o que der para poupar os melhores jogadores para o meio de semana. Essa foi minha análise, agora é aguardar para ver o que acontece nessa rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!